Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do tópico sobre símbolos e semiótica. Na primeira parte desse tópico, apresentamos o conceito de signos, a partir da rediscussão da ideia inicial sobre símbolos. E depois aplicamos esses conceitos sobre signo no trabalho sobre semiótica, introduzindo vários conceitos, principalmente o do Peirce. A partir das ideias do Peirce, nós, nessa segunda parte, iremos trabalhar aplicando as categorias fenomenológicas do Peirce diretamente na semiótica, e depois iremos apresentar também alguns exemplos práticos da aplicação, desses conceitos da semiótica do Peirce na área de sistemas de informação. As categorias fenomenológicas do Peirce tinham como objetivo modelar o nosso pensamento e principalmente estabelecer uma relação entre os signos, e o seu efeito no nosso pensamento. Então foi um desafio muito grande do Peirce em tentar modelar esse mecanismo da relação entre o signo e o nosso pensamento. Repassando então as categorias fenomenológicas do Peirce, ele definiu a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. E vimos aqui então o exemplo de encadeamento dessas categorias na formação de pensamentos. Então você tem a primeiridade sendo aplicada em cima de um objeto para se tornar uma secundidade, depois encadeá-las na forma de terceiridades para formar uma outra terceiridade. E assim você vai evoluindo e vai criando novos elementos, novos pensamentos a partir da combinação desses elementos já existentes. E assim, esse processo que ele chamou de semiose é um processo que ele definiu como sendo uma coisa infinita, à medida que você tem entidades pensantes, e que vai desenvolvendo e vai criando novas definições, vai criando novos pensamentos. E é um processo que se confunde um pouco com a inteligência. Então, o que a gente vai ver nessa segunda parte é uma aplicação desses conceitos fenomenológicos na tríade semiótica do Peirce. Então, nós temos aqui o signo, a nossa tríade, composta pelo objeto, representante e interpretante. Essa tríade forma 6 elementos, são esses 3 elementos que nós citamos: objeto, representante e interpretante. A relação entre eles, relação objeto, representante, interpretante e interpretante objeto, que compõe essa tríade do Peirce. Então você tem no total 6 elementos, e dentro desses 6 elementos teríamos a aplicação das 3 categorias fenomenológicas do Peirce. Isso dá um total de 6 vezes 3, 18 possibilidades. Só que nem todas dessas 18 possibilidades existem. E também o nosso foco em particular, sob o ponto de vista da aplicação principalmente, nós iremos estudar somente a relação do representante consigo mesmo e a relação do representante com o objeto, que são os dois elementos que mais importam, e tem mais aplicação prática, e é o mais famoso também do Peirce. Então, agora temos aqui o foco das tricotomias mais importantes de Peirce, representante, que é na verdade o símbolo, o signo, entre aspas, no conceito mais estrito, a relação do representante consigo mesmo, então é o representante consigo mesmo, as 3 categorias, primeiridade, secundidade e terceiridade, que acaba gerando essas definições do qualisigno, sinsigno e legisigno. E a relação do representante com o objeto, essa relação que está aqui, você tem uma primeiridade, secundidade e terceiridade, que
foi chamado de ícone, índice e símbolo. Portanto, a palavra símbolo está sendo redefinida aqui sobre a ótica do Peirce. Tá? Então, para nós, no começo, a gente discutiu, na primeira parte, voltamos a discutir o símbolo. O conceito de símbolo era um conceito genérico, né? Onde aplicamos de maneira geral para todas as representações do dado. Agora, aqui com a semiose ou semiótica, a palavra símbolo passa a ter uma definição mais precisa. E a gente vai ver isso agora, né, nessa segunda parte. Tá? Então, a relação do representamen consigo mesmo. Né? A primeiridade é chamada de quali-signo. Tá? A qualidade pura do que é um signo. Lembra da definição, né, da primeiridade? Então, não representa nenhum objeto, né? Não pode atuar como signo a não ser que se materialize. Ele não é signo, portanto, é só um conceito, uma ideia. Tá? Mas nesse caso, deixa de ser quali-signo, se você representar ou se materializar. Tá? Isso é para diferenciar, né, do sim signo, tá? Que é uma aplicação, que é uma manifestação do quali-signo. Tá? Então, exemplo, né, a qualidade de ser vermelho, a ideia de vermelho é equivalente à ideia do azul, né, no caso do céu. Tá? Antes que a ideia leve a alguma associação concreta, é a ideia pura. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, mas acho que ela não é muito significativo, porque acho que o exemplo do céu é mais adequado. Porque esse exemplo aqui é só para quem assistiu o filme ou quem lembra, provavelmente não é da geração de vocês, né? Tá certo? É um filme do Bergman, né? Uma cena onde você tem uma tela completamente vermelha, até o momento que o espectador faça alguma outra associação é só vermelho, tá certo? Tá? Então, essa é a ideia básica, né? É a ideia, o conceito do vermelho ou do azul, é uma ideia primária, tá? Então esse é um quali-signo, tá? O sim-signo já é uma implementação, né, tá? Do quali-signo, tá? É uma secundidade, portanto, um representamen que existe de verdade, tá? É uma instância de um legisigno, tá? Legisigno é uma abstração, a gente vai ver, uma terceiridade é uma abstração, e já é uma coisa mais formalizada, tá? Então, mas essencialmente é importante lembrar que sim signo é uma implementação do quali-signo, tá? Implementação do quali-signo. Tinta vermelha concreta em lugar e tempo concreto. Então, ou seja, não é só o fato de ser vermelho, mas é um vermelho aplicado em alguma coisa, tá? E isso é uma manifestação do quali-signo, a gente chama de sim signo, é uma secundidade, tá? E o legisigno, que é uma terceiridade, tá? É uma lei que é um signo, ou seja, é alguma coisa que foi formalizada, tá? É uma convenção, uma ideia, uma concepção acerca do sim signo, acerca de uma implementação. É um pouco difícil, na verdade, né, estabelecer essas categorias e entender, né, um pouquinho mais esse processo. Mas veja, estamos falando do representamen, tá? Que é alguma coisa formal. Então você tem o vermelho, por exemplo, naquele exemplo do filme, tá? Que é uma representação, mas que ele está associado primariamente a uma ideia, ao conceito. E depois você tem um novo representamen que tem, né, uma manifestação física, que é o sim signo. E agora o legisigno, que é por convenção, né, você gera essa ideia do vermelho. Tá? Por exemplo, não é um objeto concreto, mas um tipo. Envolve arbitrariedade e liberdade, ou seja, é uma convenção. Então você pode escrever, né, tinta vermelha, por exemplo, né? Ou então a palavra vermelho, tá? Isso é um legisigno, a palavra vermelho, por exemplo, que representa o vermelho, tá? Então é uma convenção, a palavra está escrito em português, tá? Mas ele tem significa vermelho, tá? Outra convenção, a tinta vermelha, alguma coisa pintada vermelha significando perigo, tá? Isso também é uma convenção, que é uma coisa cultural,
né, que depende do país, né? É que nem a cor branca, né, dependendo do país, significa paz. Outros, dependendo do país, significa outra coisa, né? Tá? Aliás, significa morte, né, dependendo do país, tá? Então, conceitos relacionados a isso. Interessante é a discussão sobre significado e significação, a problemática medieval dos universais, né? Não dá tempo de discutir, né, nessa aula aqui, mas é interessante. Caso vocês tenham curiosidade, vão pesquisar na internet para saber o que são, o que vem a ser universais. É uma ideia interessante, tá? Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Bom, a relação do representante com o objeto, tá? Então, nós temos o objeto real e você tem esse vínculo do objeto com o representante, tá? Como é que escolhemos esses vínculos, né? E como é que esses vínculos, né, essa relação pode ser classificada através dessas categorias, né, do Peirce, tá? Então, voltando, só para reforçar aqui, ó, né? A relação, estamos discutindo esse verdinho aqui, essa relação, tá? Entre objeto e representante, tá bom? Então, pergunta fundamental, né? Tá? Por que este representante representa este objeto? Tá? Porque são semelhantes por si mesmos, ou porque estão relacionados, ou é por convenção? Tá? Essas são as três possibilidades. Ou, eventualmente, até por uma combinação desses três anteriores. Tá? Então, a primeira relação é uma relação direta, é o ícone, signo que representa por semelhança com o objeto, né? Tá? Vem do grego, icon, imagem, representa o objeto devido às suas próprias qualidades, ou seja, uma primeiridade. É uma imagem ou som, qualquer coisa que mantém com um determinado objeto uma relação de semelhança ou de propriedade, uma relação direta, né? É uma abstração de algo que é que é do nosso conhecimento e que apresenta pelo menos um traço em comum com o objeto representado, tá? No desenho de um pote de tinta vermelha, bom, então um exemplo melhor, que é, por exemplo, isso aqui, né? É um cachorro, quer dizer, um ícone, tá? Que tem uma relação direta com aquilo que ele representa, tá? Então é uma fácil decodificação, os ícones são rapidamente decodificados, né? Não precisa digamos, uma base cultural para você, né, compreender, né, e associar diretamente, né, ao objeto. Então, o ícone, ele é um representante, tá? Desculpe, ele tem uma relação, né, entre o objeto, que é o cachorro, com o seu representante, que é essa foto que está aqui. Então, é uma relação direta, né, primária, por isso que é uma primeiridade, né, e nós chamamos de ícone porque existe esta relação, tá? Então, a semelhança não é necessariamente a foto ou desenho, tá? O diagrama é um ícone, semelhança é a relação entre as partes. Uma metáfora é um ícone, tá? Por exemplo, fulano é um touro, José é uma águia, voz de trovão. Tudo isso são metáforas e também são ícones, pois buscam trabalhar com semelhanças, né? Então, é a semelhança que puxa, né, a referência ao objeto, tá? Então, o segundo é o índice ou indicador, né? Ou index, na verdade, tá? Do latim, tá? É o signo afetado pelo objeto, ou seja, tem uma relação de indicação, tá? Depende do objeto para ser signo, tá? A relação representando o objeto já existe e o intérprete apenas a reconhece, tá? Signo indicador. Significante remete ao significado, tomando como base a experiência vivenciada pelo interpretador, pelo intérprete, tá? Uma relação causa-efeito ou de sequência temporal ou espacial. Acho que dá exemplo, colocando um exemplo fica mais claro, tá? Por exemplo, aqui, ó. Olha aquela fumaça, deve vir da fogueira do acampamento. Vamos para lá, tá? Então, a fogueira,
né, é o objeto, tá? A fumaça é o indicador, é o índice, tá? Então você tem a fumaça, né, que é, na verdade, indiretamente, através de uma relação, né, indireta, você associa a fogueira, tá? Então, estabelece uma relação de continuidade ou contiguidade, né? Ou seja, sempre que vemos um índice, lembramos de um objeto. A fumaça é o índice do fogo, tá? O índice ou indicador é uma representação que se remete ao objeto, não pela semelhança, porque a fumaça não é semelhante ao fogo, mas por existir uma conexão direta com ele, tá? Então, a foto abaixo, né, uma nuvem, é o índice de quê? Né? A resposta é uma chuva. Né? A palavra indício vem de índice. Né? Pegadas. Aqui é um indício de que o ladrão passou por aqui. A semiótica é elementar, meu caro Watson. Tá? Bom, terceiro são os símbolos. Veja bem, os símbolos sendo redefinido aqui. Né? Então, a relação do representamen com o objeto por convenção. Tá? O signo que, por convenção arbitrária, representa o objeto. Tá? É uma formalização. O elemento essencial do processo de comunicação é um elemento essencial, na verdade, né? Encontrando-se difundido pelo cotidiano de várias vertentes do saber humano, né? Porque nós estamos acostumados a trabalhar com símbolos. Tá? Então, a frase "o pote de tinta vermelha" é uma sequência de fonemas que representam um objeto exemplificado. A convenção é a linguagem. Tá? É um apelido arbitrário, é um sinal de trânsito padronizado, tudo isso compõe, né, os símbolos. Quer dizer, é por convenção, né, que você associa, né, aquele símbolo ao objeto. Tá? Então, sem essa base comum cultural, você não teria como associar o símbolo ao objeto. Tá? Signo que, por convenção arbitrária, representa objeto, só pode ser entendido por quem conhece a convenção, ou seja, depende da educação, depende da cultura, e depende do compartilhamento do contexto, depende do objeto e do interpretante para ser signo. Claro, né? Justamente por exigir um conhecimento prévio. Tá? Então, uma terceiridade é uma convenção, toda convenção, né, com lei, é sempre um legissigno. Combinamos que sempre, regra ou lei, casa significa uma habitação, não importa a fonte, o tamanho da letra ou qual instância concreta da palavra casa, ou quantas vezes a palavra aparece. Tá? Então, é uma convenção e isso, a palavra casa, remete, né, à ideia, né, ao pensamento de casa, tá? Ao interpretante casa. Tá? Então, essa é o papel dos símbolos, tá? Por convenção, né? Uma sequência de palavras CASA, né? Que vai representar uma casa, né? Cria o interpretante casa na nossa mente. Tá? Então, esse é o símbolo. Os símbolos representam coisas, mas não têm qualquer relação de semelhança ou de contiguidade com as mesmas, ou seja, não é nem ícone, nem índice. Tá? Os símbolos geralmente se formam ao longo do tempo de maneira social. As palavras são símbolos. Na palavra pedra não tem nenhuma semelhança com a coisa pedra, né? Mas convencionou-se que esta seria o símbolo linguístico para representar a coisa pedra. Tá? Essa convenção ocorre durante a criação do símbolo. Então esse é um resumo, né, da tricotomia de Peirce. Tá? Então você tem a primeiridade, secundidade e terceiridade. Então a representação, representamen consigo mesmo e o representamen com o seu objeto, né, na semiose. Tá? Então você tem o consigo mesmo, representamen consigo mesmo, você tem o qualisigno, sim signo e o legissigno. Tá? E a relação, né, do objeto com o representamen, você tem o ícone, signo que apresenta semelhança com o objeto, o índice, signo que tem relação física com o objeto, e o símbolo, tá? Signo que, por convenção arbitrária,
e cultural é uma representação do objeto. Tá bom? Vamos ver agora, então, alguns exemplos e aplicações práticas das definições, né, que vimos até agora do Peirce, né, principalmente os conceitos de ícone, índice e símbolo. Tá? Exemplos de símbolos, né, códigos de símbolos. Na criação do código, eu posso convencionar que o símbolo, essa bolinha preta aqui, vai representar uma pedra, né, por exemplo. Bom, é uma convenção, portanto eu posso escolher qualquer coisa para representar o que eu quiser. Tá? Então, se eu convencionei que esse símbolo, essa bolinha preta, vai representar uma pedra, todo mundo que participar e concordar com essa convenção não vai passar a entender que toda vez que aparecer essa bolinha preta, ela vai significar, né, uma pedra. Tá? Entretanto, os símbolos só são compreendidos, né, por quem conhece o código, tá? Quem compartilha esse código. Então, esse exemplo da bandeira brasileira, né, é um símbolo, por quê? Né? Porque só quem conhece, né, esse código entende que isso é uma bandeira de um país chamado Brasil. Né? E, eventualmente, uma outra pessoa de uma outra nacionalidade que não conhece ou não compartilha esse código, né, vê essa bandeira e não consegue associar que é uma bandeira do país Brasil. Tá? Então, da mesma forma, né, esse símbolo que está aqui, esse signo que está aqui, para quem não conhece o código, é só um homem torturado. Né? Tá? E, entretanto, para quem conhece o código, esse é o símbolo do cristianismo. Tá? Um outro exemplo, né? Esse signo que está aqui, né? Numa porta de um restaurante. É um ícone, um índice ou um símbolo, né? Nós podemos reconhecer de imediato que isso é um ícone, né? Você tem uma imagem aqui que representa uma mulher e uma outra imagem aqui que representa um homem. Seria uma associação imediata, seria um ícone no caso, né? No entanto, como está numa porta, né, de um restaurante, e isso significa também um índice, né, que é um indicador de um banheiro. Tá? Mas por que é um banheiro? Porque existe uma convenção, né, portanto é um símbolo de que esse conjunto de imagens aqui representa um banheiro. Tá? Então, existe uma convenção de se usar esses desenhos de um homem e uma mulher para apontar os banheiros masculinos e femininos. Tá? É uma convenção, portanto, é um símbolo. Tá? Porque nada, em princípio, nada indica que essas figuras aqui que seria o banheiro, né? Mas se convencionou que se pode usar esses desenhos, ícones, né? Tá? E que servem para localizar e apontar os banheiros. Portanto, são índices. Alguns desenhos ou alguns signos podem ser simultaneamente, portanto, ícone, índice e símbolo. Ou uma combinação, dois, ou um só, ou os dois, né, por exemplo. Bom, pode-se ignorar essa convenção e usar apenas ícones. Né? Esse é um exemplo só de ícones. Tá? Então, banheiro, né, para menino e para menina. Então, é um ícone, né? Uma representação imediata de que se trata de masculino e feminino e que se trata de um banheiro, tá? Então é um ícone, tá? Mas se está colado, né, numa porta de banheiro, passa a ser um índice também, tá? Mas certamente não é símbolo, porque você não precisa ter uma convenção para interpretar isso, né? Tá? Então, os humanos aprendem essas associações rapidamente. Né? Nesta cadeia de restaurantes, eles usam esses desenhos para indicar o banheiro e começam a ser símbolos novamente. Tá? Ainda é um índice por indicar o banheiro. Né? Tá? Seria muito estranho ver esse desenho bordado no seu prato, por exemplo, né? como está falando de restaurante. Tá? Então,
continua sendo o índice porque está numa porta de um banheiro. Bom, em todo caso, quais desses signos é uma porta de um restaurante é mais ou menos índice, desculpe, um ícone, um índice ou um símbolo, né? Então, nós temos esse primeiro, né, que a gente é mais símbolo, né, porque afinal de contas é uma convenção, tá? Isso talvez seja mais um ícone, né? E, bom, um H e um M significando homem e mulher, na minha opinião seria muito mais um símbolo, né? Tá? Mesmo porque a própria letra é um símbolo, né? Então isso aqui seria mais um ícone. Bom, isso também seria um ícone. Isso aqui seria mais símbolo. Bom, esse exemplo do banheiro, né, é um exemplo de um pictograma. O que é um pictograma, né? É um conceito, é digamos, é um desenho simples, né, onde a ideia é passar uma ideia, né, passar um interpretante através de uns desenhos mais simples possível, né? Então é um conceito que surgiu na Áustria, né? Acho que é um método, né, pictorial, tá? De Viena, e depois foi padronizado internacionalmente, né? O padrão internacional no ISO, tá? International System of Typographic Pictures, né? Tá? No caso isotype, né? Então você tem essas padronizações, você tem outras padronizações de uma saída de emergência que foi criado, né, por um japonês, tá? Então, olha o desenho especificamente. Vamos tentar interpretar. Então, é uma pessoa correndo por uma saída, por uma porta. O fundo é branco, indicando que é uma saída externa, né, para fora e não para dentro. E, inclusive, tem uma sombra aqui que reforça, um desenho de uma sombra aqui embaixo, que reforça, né, que se trata de uma saída para fora. Tá? Então, a ideia do pictograma é realmente tentar passar uma ideia, né, um interpretante, da forma mais rápida possível, né, sem precisar ter muito processamento e sem exigir, por exemplo, uma, digamos, uma educação, um treinamento, né, uma convenção para você poder compreender o seu significado. Tá? Então você tem inclusive uma referência aqui para caso vocês tenham curiosidade sobre a história, né, desses símbolos de padrão internacional. O padrão internacional é interessante porque tenta criar símbolos que sejam utilizáveis independentemente do seu contexto histórico, né, ou do seu contexto cultural. Tá? Inclusive, existe uma história por trás desse primeiro símbolo que indica o banheiro. Tá? Ele foi criado inicialmente aqui, ó, para Olimpíadas de 1964 em Japão. Tá? Então, o criador desse símbolo aqui do banheiro, né, o primeiro criador que foi utilizado foi nessa Olimpíada no Japão. Tá? E depois se popularizou. Né? Curioso isso, né? Agora, por que foi criado esse símbolo, né, em particular? Tá? Esse signo, digamos assim, em particular? É porque quando você tem um evento internacional como uma Olimpíada, vem pessoas de todo mundo, né? De toda a base cultural. Tá? Do Oriente, do Ocidente, né? Com históricos diferentes, né? Com não só contexto, né? Com uma base interpretativa, tá? Base cultural distintas. Tá? Então o problema no Japão era o seguinte, né? Até então o Japão era um país homogêneo, né? De uma em termos populacionais, em termos de etnia, em termos de cultura, inclusive, né? E
os banheiros ou todas as placas, né, utilizavam os caracteres japoneses, né, os ideogramas, o de origem chinesa. Tá? E aí, quando você tem um evento onde você tem pessoas vindo de todo mundo, você passa a ter um problema. Tá? Como é que as pessoas vão saber, né, que aquilo é um banheiro? Como é que você vai ensinar uma pessoa, né, que aquele caractere significa banheiro? Então aí resolveram criar esses pictogramas, né, que pudessem indicar, né, de uma forma rápida e sem precisar é, educar ou ensinar, né, que aquilo se tratava de um banheiro, por exemplo. Né? E aí teve essas criações todas, né, de pictograma que tiveram como objetivo indicar, né, a diversos locais onde haveriam esses eventos e haveriam esses esportes. Tá? Então foram símbolos, foi um trabalho, na verdade, né, de criar essas imagens, esses pictogramas, que fossem possível associar, né, aos esportes e que fossem indicativos, né, sem são signos onde você não precisa de muito esforço para compreender qual seria o esporte, né, que estaria sendo praticado, né, naquele local, ou indicativo, né, para chegar-se ao local onde está correndo o evento. Tá? Mais tarde teve a Olimpíadas de 2021, é mais recente, né? E vocês podem notar, né? Eu separei aqui alguns pictogramas que tinham alguma semelhança, né? Forte semelhança com os pictogramas de 64, né? Quer dizer, quase 60 anos mais tarde. Então vocês percebem que não teve grandes modificações, né? Continua sendo fortemente associáveis, né, ao esporte. Tá? Então, aqui ó, a corrida, a bicicleta, esgrima e assim por diante. Boxe, basquete, né? É muito fácil você identificar só olhando, né, esses símbolos, né? Na verdade, signos. Né? Alguns símbolos computacionais. Né? A gente está acostumado, né, principalmente na nossa área, mas dependendo, né, é difícil você associar e imaginar os seus significados se você não tem é, uma educação, né, um convencionamento. Né? Ele não é ícone, tá? Porque é difícil imaginar, apesar de que isso aqui, por exemplo, é uma lata de lixo, né? Isso aqui seria um disquete. Teoricamente seria um ícone, tá? Mas aqui no Brasil, por exemplo, né, as pessoas não usam lata de lixo. Né? Isso aqui significa lixo e é um símbolo utilizado para você deletar um arquivo, por exemplo, né? Ou jogar ou destruir alguma coisa, né? Um arquivo normalmente. Tá? E esse disquete é utilizado para salvar, né? O salvar arquivo. Agora, para quem é leigo, por exemplo, né? Ou para quem é uma geração mais recente, que nunca viu disquete, né? Como é que poderia associar isso, né? Esse ícone, né? Ao ato de você salvar, né? um arquivo. Tá? Da uma forma, essa figura aqui, né? É uma lupa em cima de um documento que significa busca, procurar. Né? Ora, mas quem um ícone, teoricamente um ícone, né? Mas por que você associaria, né, uma lupa? Aliás, pouca gente tem uma lupa, na verdade, né? Por que alguém ia associar uma lupa, né, ao ato de procurar? Né? A lupa serve para aumentar o tamanho, não necessariamente para procurar. Né? Então, esses esses signos, né, acabam sendo muito mais como sendo um símbolo do que ícones propriamente dito. Né? Isso aqui também, né, significa liga e desliga. Tá bom? Então são ícones que são utilizados como símbolos. Tá? E aqui vem uma rediscussão da mensagem. Né? Então vamos aproveitar, né, essa questão, essa conversa, né, que nós tivemos sobre semiótica,
para ver como a semiótica impacta, né, em alguns conceitos. Tá? Então, primeira grande transformação, né, alteração de conceito. Acho que isso é muito relevante. Tá? É uma pergunta simples: o que é uma mensagem? Né? Para um nível mais baixo, tá? Uma mensagem é simplesmente o byte sendo transmitido, né? Aqui embaixo, de A para B. É byte que vai. Né? Muda um pouco com a teoria da informação. Né? Com a teoria de informação do Shannon, o byte ele vai, simplesmente um transporte para carregar a informação. E a quantidade de informação, a gente já viu, né? Calcula-se a quantidade de informação de acordo com, né, a entropia, ou seja, aquela fórmula onde você vê a probabilidade de ocorrência, né, para saber qual a quantidade de informação que esses bytes estão carregando. Tá? Então a mensagem, né, segundo a teoria da informação, tem a ver com a quantidade de informação que está sendo carregada, e a sua capacidade vai depender do número de bits, de velocidade, relação ao sinal ruído e assim por diante. Quer dizer, uma coisa tem uma base, né, física, né, mas essencialmente uma mensagem é transporte de informação. Tá? E a quantidade de informação é calculada pela própria teoria de Shannon. Tá? Como isso muda com a semiótica? A semiótica passa a ver, né? Essa é uma discussão que já vem desde o começo desse tópico, né? De rediscutir, né, a questão da teoria do Shannon e o efeito da semiótica. Como já vimos a matéria de semiótica, então fica mais fácil de representar essa questão. A semiótica vai trabalhar com uma camada acima da teoria da informação. Tá? Então, para a semiótica, uma mensagem, na verdade, é isso aqui, né? Você está querendo transferir, né, o interpretante de uma mente para outra através da mensagem. Tá certo? Então, a mensagem não carrega agora a informação, carrega alguma coisa que vai transferir o interpretante para cá. Então, ele vai carregar um signo. Tá? Então, é uma visão diferente. Tá? É uma visão de transferência de interpretante. Tá? E significa o seguinte, que como tem interpretante, significa que o destinatário da mensagem não é uma pedra, né? Não é um computador, porque você quer transferir o interpretante. E uma pedra não tem essa capacidade cognitiva, não tem essa capacidade semiótica de absorver um interpretante. Tá certo? Então, não é uma pedra que está mandando a mensagem e nem é uma pedra que está recebendo a mensagem. Então, são dois seres capazes de fazer a semiose. Então, você tem como objetivo transferir o interpretante, né, de uma pessoa para outra. Tudo bem? Essa já é uma diferença muito grande. Então, a mensagem, ele vai carregar o quê? Vai carregar um signo. Tá? Então, isso leva a uma outra interpretação, que é o seguinte, que está na linha abaixo, né? Tá? O objetivo de qualquer mensagem, eu vou até falar devagar, o objetivo de qualquer mensagem é criar um efeito no receptor. Porque à medida que você manda o interpretante, você está criando um efeito, né, na mente do receptor. Tá? Então, essa é uma definição muito importante. Então, qualquer mensagem que você recebe ou receba, tá, no fundo, alguém, né, está mandando essa mensagem com o objetivo de criar um efeito em você. Tá? Então, qualquer mensagem, tá? Mensagem textual, mensagem que você recebe pelo WhatsApp, mensagem que você recebe, né, na propaganda no TikTok, tudo isso tem como objetivo criar um efeito em você. A mensagem da propaganda, a notícia que você assiste, um filme que você assiste, tudo isso tem como objetivo criar um certo efeito em você.
Tá? Muita atenção isso. Então toda vez que você receber uma mensagem, você tem que pensar primeiro, mas por que estou recebendo esta mensagem? Qual o objetivo, né, desta mensagem? Tá? Porque toda mensagem enviada embute um objetivo. Tá bom? Através dos próximos exemplos, vocês vão entender melhor, né, qual é o papel, né, do signo, qual o efeito que se busca através do signo e qual o potencial da semiótica, né, do uso, né, do sistema, do uso de uma mensagem. Tá? Veja, ele vai escalar, né? Vocês vão perceber como isso escala, quer dizer, vai passar para um nível acima, né, de uma simples mensagem, né, de transferência de bits ou simplesmente uma transferência de informação, né, segundo a teoria do Shannon, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos mais práticos, né? Então, vamos ver o impacto da semiótica no sistema de informação, tá? Tem esses 3 exemplos, né? Eu vou explicar esses exemplos, depois a gente avança, né, nessas transparências. Tá? O primeiro exemplo é o uso do ponto de interrogação e de exclamação. Tá? Então, esse exemplo é o seguinte. Tá? Você tem uma situação onde tem uma época, esse exemplo de uma época que existia o telegrama. Não sei se vocês conhecem o que é um telegrama, né? Telegrama era mandado por código Morse e era mandado de uma estação para outra, né? Mas permitia uma comunicação textual de longa distância, tá? E era cobrado por caractere enviado, tá? Então, tinha um editor e tinha um autor de um livro, né, que tinham conversado, tá, entre si, e o autor do livro, né, tinha preparado seu rascunho e esse livro ia ser publicado pelo editor. Tá? Então, imagine um diálogo que foi acertado, né, essa publicação lá, vamos supor, lá em Paris, na França, né? Foi feito esse diálogo e foi acertado, né, que esse livro ia ser publicado. E aí o autor viajou, né, imagina que tenha viajado para a África, né, vamos supor assim. Viajou, né, e depois, né, lá da África, quis saber como é que estava a situação, né, de publicação do livro dele. Tá? Então ele resolveu mandar um telegrama para perguntar para o editor, né, para saber em que situação, né, como é que está indo o processo de publicação do livro dele, tá bom? E aí ele resolveu mandar um telegrama para perguntar, tá? Como custava caro mandar um telegrama, ele simplesmente mandou um único caractere, um único byte, né, que foi esse ponto de interrogação. Legal, né? O editor recebeu, né, essa mensagem, ou esse ponto de interrogação, e depois ele foi interessante, né? E aí ele resolveu mandar a resposta também, né? E mandou o ponto de exclamação como resposta. Tá? Então, como é que vamos entender essa mensagem? Foi mandada uma pergunta dizendo, olha, como é que está a situação de publicação do meu livro? E aí o editor respondeu com uma exclamação dizendo, olha, tudo ok, tá indo, conseguimos publicar. Se não tivesse conseguido publicar, ele teria mandado o quê? Um X maiúsculo, né? Tá? Um X dizendo, olha, nada feito, não saiu ainda. A pergunta é o seguinte, né? Tá? Como é que você consegue, né, transmitir uma pergunta dessas só com um único caractere? Tá? Será que se você utilizar um supercomputador, você consegue decodificar e converter esse ponto de interrogação, tá, na pergunta, né, que o autor fez ao editor? Você conseguia, a partir da exclamação, você conseguia recuperar a mensagem ou recuperar, né, a informação de que o livro foi publicado? Tá? Então,
apenas um byte. Tá? Então, o que significa isso? Na verdade, né, esses símbolos, esse caractere, interrogação e exclamação, serviram para transmitir, né, uma mensagem, né, um interpretante, que foi só possível fazer isso porque ambos compartilhavam o mesmo contexto. Ambos, editor e autor, né, já sabiam, né, qual era o contexto, né, dessas da troca da informação. Tá? Por isso que se entenderam, né, e por isso que foi possível fazer essa comunicação com um único caractere. Tá? O exemplo seguinte é de uma criptografia, né, uma codificação utilizando uma estante de livros, né, em comum. Tá? A gente vai ver esse exemplo ilustrado, fica mais fácil entender como isso funciona. E o último exemplo, né, para vocês pensarem também, é uma transmissão de qualquer informação existente, utilizando apenas 10 bytes. Então, veja essa afirmação. Será que é possível? É possível você conseguir realmente mandar qualquer informação, texto, imagem, som, qualquer coisa, usando apenas 10 bytes? Tá? Então, enquanto a gente vai explicando o exemplo, vocês vão ter tempo para pensar se isso realmente é possível ou não. Tá? Você consegue mandar qualquer tipo de informação com 10 bytes? Tá? Então, essa é uma questão, né? Vocês vão ter algum tempo para pensar enquanto a gente apresenta, né, outro exemplo sobre a criptografia. Tá bom? Esse é exemplo onde você usa, né, duas estantes. Imagine que você tem uma estante, né, com 256 livros, né, livros quaisquer. Tá? Só que estão numerados. Tá? Então são 256 livros específicos. Né? E do outro lado, né, do lado B, tá, você tem exatamente os mesmos livros, exatamente a mesma numeração, e os livros são idênticos, né, tanto na edição como no volume, né, são exatamente o mesmo livro. Ambos compartilham né, o mesmo tipo de livro, né? São estantes separadas, são livros separados, mas ambos contêm uma estante que tem os mesmos livros. Tá? Então, como é que é feita a comunicação? Né? Uma comunicação criptografada. Tá? Você usa um byte para identificar o livro, né? Mais um byte. Um byte tem 256 possibilidades, portanto eu tenho 256 livros, eu posso identificar qualquer um dos livros usando um único byte. Tá? Eu uso outro byte, né, para identificar a página. Tá? De 1 a 255, ou desculpe, de 1 a 256 eu consigo um livro normal, né? Você tem até, sei lá, pode ter até 1000 páginas, mas você usa as 256 páginas, as primeiras 256 páginas, tá? E dentro dessas 256 páginas, né, eu identifico a página, e dentro da página, né, eu identifico qual é a palavra. Então, dificilmente uma página contém 255 palavras. Em todo caso, você vai lá numa página, identifica a palavra, né, eu conto, né, qual é a palavra e identifico a palavra. Tá? Portanto, cada palavra, tá, contém 3 bytes. A indicação do livro, indicação da página e indicação da palavra. Tá? Veja, uma palavra normalmente você tem vários caracteres. Né? 3 bytes seriam 3 caracteres. Né? Se você usar a tabela ASCII. Né? Tá? Para cada caractere, para cada letra seria um byte. Portanto, você está usando até menos, né, bytes para identificar a palavra. Tá? E aí, como é que você... e aí quem recebe, né, a mensagem vai receber uma sequência, várias sequências de 3 bytes, tá? Cada byte indicando a palavra.
vai receber e vai decodificar. Por quê? Tem os mesmos livros, ele vai pegar o livro, vai abrir a página que está indicada, vai pegar o livro que está indicado, vai pegar a página que está indicada e vai pegar a palavra que está indicada. E se você não usar, né, a mesma indicação para a mesma palavra, né, por exemplo, você quer indicar a palavra casa, mas toda vez que usar a palavra casa, você vai indicar um outro livro, vai buscar em outro livro outra página, né, por exemplo, fica uma criptografia onde é impossível, né, você decodificar somente captando a mensagem. Tá certo? Então, não vai ter supercomputador no mundo que vai conseguir pegar, né, apenas a mensagem, né, sem o contexto, quer dizer, sem as instantes. Tá? Se você olhar somente a mensagem, captar somente a mensagem, é impossível você conseguir decodificar que tipo de mensagem está sendo transmitida. Tá certo? A única forma de você decodificar isso é você conseguir o acesso à estante, ou seja, você ter, né, o mesmo contexto. Tá? Por que, né, isso? Porque é o seguinte, né, essa mensagem, essa troca de mensagem é possível porque ambos, A e B, está compartilhando o mesmo contexto, né, ou seja, as mesmas estantes, os mesmos livros, né, e está sendo mandado não o conteúdo, está sendo mandado o índice, o index, né, é o conceito, né, de index do Peirce, tá? Da semiótica de Peirce. Tá? Então você manda não o ícone nem o símbolo, você está mandando somente, né, o índice. Tá? Então, como você está mandando só o índice, não a mensagem e não o conteúdo da informação em si, tá? Você não tem como, através do índice, identificar. Se você não tem um contexto, você não tem como identificar qual é o significado daquela mensagem. Certo? Então, não vai ter um supercomputador no mundo que vai conseguir decodificar isso. Tá bom? E vocês entenderam, né, o poder da semiótica no caso. Tá? Você está usando o index, né, o índice, né, que é um conceito da semiótica, e o compartilhamento do contexto, que é fundamental, né, na semiótica. A semiótica é uma transferência de interpretante, e essa transferência de interpretante só é possível porque vocês compartilham o mesmo contexto, o mesmo você compartilha o mesmo elemento cultural, né, numa escala maior, tá? Bom, transmissão, né, aquele exemplo aqui, nessa questão, tá? Transmissão de qualquer informação existente utilizando 10 bytes. É possível, né? A partir da estante vocês tiveram já a pista, né? É possível sim, tá? Porque tem um contexto compartilhado em comum, né, entre A e B, tá? Então, qual é esse contexto? O exemplo aqui de transmissão de qualquer informação existente utilizando somente 10 bytes, tá? É o uso do ISBN e do ISSN. Tá? Veja, eu falei qualquer informação existente, ou seja, qualquer informação que já foi publicado alguma vez na vida. Mas na verdade qualquer tipo de informação, tá? Hoje em dia, tá? Você consegue, já foi publicado. Tá? Em vez de você usar o ISBN, você pode usar, por exemplo, um link na web, por exemplo, que eventualmente caiba dentro de 10 bytes. Não se esqueça que 10 bytes, você consegue ter dentro de 10 bytes 2 dígitos decimais. Tá? Um byte você pode dividir em 2, 4 e 4, e 4 bits você consegue codificar um decimal. Tá? Então você pode colocar dentro de um byte 2 números decimais. 20 bytes significa que eu consigo, 10 bytes eu consigo colocar 20 números em 10 bytes. Então, o que é, por exemplo, o ISBN de um livro, né? Não sei se consigo focar na câmera, né? Isso aqui é um livro. Tá bom? Tem um livro aqui, tá? Em qualquer livro você tem aqui, né,
às vezes na contracapa, tá? O número que está aqui, que é o número do ISBN. Não sei se aparece, tá? Se não tiver aqui, vai estar no catálogo bibliográfico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, tá? No catálogo bibliográfico, vamos ver se ele consegue focar, tá? Tá aqui o catálogo bibliográfico, né? E tem o número ISBN. Você tem um ISBN de 13 números, que é o mais recente, e tem um de 10 números, tá? Então, todo livro publicado, ele tem esse número que é único, que é válido no mundo inteiro, tá? Então, qualquer livro jamais publicado no mundo inteiro, ele possui esse número, tá? Para você obter. E vale para a revista também. Uma revista, tá aqui uma revista, tá certo? Então, essa revista aqui, deixa eu achar o número ISSN, tá? Normalmente na primeira capa, né, na contracapa aqui, ele tem um número. Onde que tá? Aqui. Ixi, é muito pequeno, não sei se vai aparecer, tá? Tá aqui o número aqui, né? É um número ISSN de 8 dígitos, 8 dígitos decimais, tá? Que identifica a revista, tá? Além da revista, você tem que identificar o volume, né? A edição e o volume, tá? O ano, né, da revista, tá? E tendo a identificação do livro ou da revista, tá? Você vai identificar também, vai precisar identificar a página, né? Então, o número da página, mesmo um livro, dificilmente você vai ter um livro de 1000 páginas, por exemplo, né? Vai ter página, né? O nome da página e o parágrafo, por exemplo, né? Você identifica o parágrafo. Você não precisa mais que 10, de 1 a 10, eventualmente, para identificar a página. Você pode aí identificar não só o parágrafo, né, como também imagens, gráficos, né, ou qualquer outra informação, né. Por isso, né, com 20 números normalmente você consegue identificar o número, ISBN, ISSN, a página, né, e o parágrafo, tá? E com isso você consegue transmitir qualquer tipo de informação jamais publicada ou existente, né? Mesmo se for imagem, né, você pode mandar um link, né, da internet. Você não vai precisar de 10 bytes eventualmente, tá? Se você codificar aqueles caracteres ASCII e comprimir, você vai conseguir transmitir todo o link, né? Que na verdade é só o número IP mais o número o identificador do arquivo, tá? Então, de maneira geral, em aproximadamente 10 bytes, 10 bytes com certeza para o ISBN e o ISSN, talvez um pouquinho mais, né, para links, né, de imagens ou vídeos no YouTube, ou seja lá o que for, né, publicado nessas mídias, né, pela internet, tá? Então, novamente, você está não mandando a informação, porque se você manda um vídeo ou uma imagem, você vai precisar de megabytes, tá? Mas você não precisa mandar a imagem, você não precisa mandar o vídeo, basta mandar o link, tá? Ou seja, o que você está fazendo é mandar o index, tá? E só identificar o index. Por que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer porque se tem um contexto compartilhado, tá? Cada vez mais. Esses contextos, tanto do ISSN como do ISBN, são contextos mundiais, tá? É uma biblioteca, um acesso à biblioteca, essas revistas ou esse livro eventualmente está na biblioteca, portanto você tem acesso, tá? Então eu consigo compartilhar, consigo transmitir a informação porque
né, eu tenho contexto compartilhado. E a gente usa isso nas aulas, né? Tá? Eu indico os livros, né? Não precisa indicar o ISBN, mas eu indico os livros, indico os artigos, indica, né, os links, né? Sem precisar colocar todo o documento, sem precisar colocar todo o artigo. Tá? Então, esse é o contexto, é o poder do contexto compartilhado, é o conceito de index, né, da semiótica, né, do Peirce. Tá? Então, esse é o poder da semiótica. Tá? Se você olha para trás, portanto, é muito poderoso. Né? Então, ele está acima da própria conceito, né, de informação, da teoria de informação. Tá? Então, é uma semiose. A ideia é você transmitir, né, o interpretante a partir da transmissão, usando, né, o meio de comunicação para transmitir o quê? Para transmitir o signo, seja ele o ícone, index ou o próprio símbolo propriamente dito. Né? Então você manda, né, o signo através do meio de comunicação, cujo objetivo é transferir o interpretante. Então, o que importa na mensagem é transmitir o que você quer gerar na mente do receptor. Tá? E aí muda toda essa discussão, quer dizer, você muda de patamar, né, da questão da mensagem. E essa é a lição mais importante, né, desse tópico. Tá? É entender e compreender o poder, né, e a importância da semiótica. Tá bom? Bom, tem mais coisas ainda, gente, não acabou ainda. Então, em resumo, né, a semiótica persiana, tá, é baseada no signo triádico, tá, representando objeto e interpretante, o foco na mente, no indivíduo interno ao ser humano, ou seja, o foco no pensamento e na modelagem do pensamento. Vocês viram que esses elementos todos do signo triádico do Peirce é decorrência, né, da modelagem que ele fez do pensamento. Tá? E por isso que ele é o pai do pragmatismo, né? Porque ele o foco da semiótica do Peirce é foco no indivíduo que está recebendo a mensagem, ou está recebendo o signo, tá bom? Outras escolas, né? Tem escolas que têm visões externas, não no indivíduo, mas uma visão externa, tá? Ou social também, tá? Então, a semiótica da cultura, a escola russa ou escandinava, você tem esses nomes que são mais recentes, tá? São autores que trabalham com essa visão da semiótica. É o foco na atenção, na linguagem, na literatura e outros fenômenos culturais, porque na verdade é o seguinte, né? Você está falando do compartilhamento, né? Do contexto compartilhado, e com isso acaba entrando os elementos culturais, né? Os elementos que são compartilhados, as crenças que são compartilhadas dentro de uma comunidade. Portanto, a semiótica acaba entrando nessa discussão, né, da cultura, né, da linguagem, da literatura, entre outros, né, fenômenos culturais. Tá? Mito e religião também faz parte, né, da base das crenças que são compartilhadas. Tá? Um autor interessante é o Umberto Eco, não sei se vocês conhecem, ele escreveu vários livros, né, vários livros de ficção, como O Nome da Rosa, por exemplo, talvez seja mais famoso porque virou filme também. Ele é um acadêmico, tá? Teve uma contribuição importante, né, escreveu um livro chamado Teoria da Semiótica, né? Teve uma grande contribuição, aspecto pragmático também, porque ele tentou contribuir, né, no modelo do leitor. É interessante, né? Você escreve um livro, mas você está escrevendo visando o quê? Né? Você está escrevendo visando o efeito que você quer gerar na mente do leitor. Tá? Então, uma mensagem, você está criando um material que vai ser absorvido pelo leitor. Tá? E como é que você modela o leitor que está lendo o seu livro, né? Que está lendo qualquer livro? Esse é o trabalho de Humberto Eco, né? Que ele é um trabalho onde você está modelando, né, o leitor, tá? Criando
visando criar um determinado efeito no leitor. Tá? Bem parecido com o trabalho do Peirce, mas é mais específico para romances ou leituras de livros. Tá? Tudo bem? Então, caso vocês tenham interesse nessa área, né, você já tem algumas referências para vocês ir buscar, né, esses trabalhos, esses autores. Né? Eu até recomendo, se você tiver interesse, né, esse é um curso de pós-graduação, é justamente para vocês explorarem mais, né, as ideias e conceitos que existem por aí. Né? Nosso papel é indicá-los. Tá? Semiótica não humana. Né? Só para fechar o assunto, mostrar também que existem outros seres, né, com competência para fazer semiótica, tá? Não necessariamente só os seres humanos. A primeira teoria: os animais não processam símbolos, entre aspas, né, tá? Os animais reconhecem associações de causa e efeitos, indicação espacial, sequência temporal, né? Todas secundidades, né? São todas índices, né? Tá? Então, um exemplo, aprendizado de Pavlov, né? É um experimento, né, com os cachorros, é famoso, não sei se vocês conhecem. Em todo caso, antes de alimentar o cão, se toca uma campainha. Depois de algum tempo, quando a campainha toca, o cão já está salivando. Toda vez que toca a sirene, né, o cão leva um choque. Depois de algum tempo, ele fica estressado só com a sirene. Ou seja, há uma associação causa e efeito. Isso é uma secundidade. Né? Os animais reconhecem os signos impostos pela realidade. Tá? Um animal na floresta não decide que fumaça e calor indicam fogo e perigo. Ou seja, o fato de você cheirar a fumaça já associa ao perigo. Então isso é um índice. Né? Ele reconhece a associação que não existe. Ele reconhece a associação que existe na natureza. Desculpe, né? Se ele decidir que fumaça não indica fogo, ele morre queimado. Bom, simples. Né? Então existe já essa associação, quer dizer, existe já esse conhecimento de que os animais reconhecem, né, uma secundidade. Tá? Bom, mas nós podemos decidir, nós humanos, que fumaça não indica fogo e morrer queimados. Né? Nós podemos mudar arbitrariamente o significado de qualquer signo. Né? É interessante, o exemplo é o do Che Guevara, né? Aquela imagem, né? Aquela fotografia do Che Guevara significando hoje uma associação, né? Uma revolução. Né? E é simplesmente uma imagem, né? De uma pessoa, né? Inclusive em preto e branco. Né? Podemos promover um ícone a símbolo atribuindo-lhe outro significado. Já vimos isso também. Né? Exemplo, o ícone de lupa promovido a símbolo de uma operação de computador, quer dizer, aproveitando a secundidade, né, em relação às ideias de lupa e procurar, tá, para facilitar a semiose. A teoria mais atual é que animais têm capacidade muito limitada em quantidade e qualidade de processamento simbólico. Tá? Ou seja, experimentos principalmente com os macacos e elefantes, quando treinados, né, você consegue treiná-los para reconhecer, né, símbolos, treiná-los com símbolos e associá-los a determinados significados. Tá bom? É isso. Então, essa é uma referência bibliográfica. Né? Acho que eu comentei sobre a Lúcia Santaella, que tem um livro sobre o que é semiótica. Tá? É uma autora brasileira, é uma pesquisadora brasileira, né, de PUC de São Paulo, que tem bastante trabalhos em relação à semiótica, mas é semiótica linguística. Tá? Então tem algumas referências e alguns exemplos, tá, nessa área. E alguns links no YouTube. Eu não sei se ainda estão ativos, tá? Mas em todo caso, na época estavam, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, né? Espero que tenha gostado do tópico. Esse é um tópico muito importante e vai servir de fundação para outra discussão do outro tópico, né? Que a gente vai ver mais adiante sobre a sociedade da informação, tá? Então, semiótica, né, só para repassando, né,
é uma visão, né, da área de humanas, mas tem uma aplicação muito forte na nossa área de sistema de informação. Talvez você já tenha tido essa associação ou tido esse tipo de conhecimento antes, mas em todo caso ele é relevante e eu acredito que seja importante, né, para principalmente o desenvolvimento futuro, né, da nossa área de teoria da informação, né, justamente com a teoria da informação do Shannon, né, contribuir na nossa área de sistema de informação. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Até o próximo tópico.